Você acha que ser líder é fácil? Graça e paz. Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito dos desafios da liderança em nossos dias. Sabe por quê? Certamente ser um líder em nossos dias é muito diferente de ser um líder há 30, 40 anos atrás. Então, dessa forma, pensando nisso, eu escrevi inclusive uma série sobre liderança. Eu vou deixar aqui embaixo um link se você quiser adquirir esse kit de e-books. E nesse livro, num dos livros, quando eu falo sobre a jornada de um líder, eu elenco alguns dos desafios de ser líder em nossos dias. Em primeiro lugar, eu falo a respeito da pós-modernidade. Claro que esse é um termo que nem todos gostam de utilizar. Alguns falam que nós ainda vivemos na modernidade, alguns falam de modernidade líquida. Independente do termo a ser utilizado, o fato é que os dias que estamos vivendo são desafiadores, são muito complexos. Parece que não há mais uma verdade absoluta, tudo é relativo. Então, ser um líder na pós-modernidade, poder pregar na pós-modernidade, é um desafio muito grande. Como conciliar verdades eternas com um mundo em constante transformação? Então, o líder ele precisa aprender a se contextualizar. Ele precisa saber trazer uma comunicação clara e direta em nossos dias, sem comprometer verdades que são eternas, que são imutáveis. Se por um lado o líder for uma pessoa que não consegue conversar com essa geração, ele vai se transformar num líder ultrapassado, num líder que não consegue alcançar o coração das pessoas. Se por outro lado, no afã de alcançar as pessoas, ele abre mão de verdades, ele se torna um líder estéril, ele se torna um líder infiel. Então, nós devemos repensar o que é ser um líder na pós-modernidade. O segundo desafio que eu queria falar é a respeito da formação teológica, a importância da teologia, da capacitação para a liderança. Eu costumo dizer, e aí eu digo como pastor e como teólogo, que teologia não faz líderes, teologia não forma pastores, mas a teologia é uma ferramenta em favor do pastoreio, da liderança, do ministério em geral. Então eu queria que nós refletíssemos, eu sugiro a refletir sobre a importância da formação teológica, dessa ferramenta que vai te auxiliar na liderança, no pastoreio. Infelizmente, há um preconceito muito grande em alguns líderes, em algumas igrejas, quando você fala na teologia. Alguns usam, inclusive, um texto bíblico de forma equivocada, que diz assim, que a letra mata e o espírito vivifica, interpretando esse texto da seguinte maneira, que a letra, ou seja, o estudo traz morte, o estudo esfria a pessoa. Mas o Espírito, ou seja, a oração, a palavra, isso vai trazer vida ao coração. Mas eu quero te orientar e te dizer que esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está fazendo uma diferença entre a lei do Antigo Testamento que matava a pessoa e a graça no Antigo Testamento que vem trazendo vida às pessoas. É sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando contra o estudo, contra o aprimoramento. Muito pelo contrário, nós precisamos nos aprimorar. Jesus, inclusive, ele chega a dizer que as pessoas erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se nós temos um desafio na liderança, em nossos dias é a capacitação. É nós utilizarmos a teologia como uma ferramenta para sermos líderes melhores, líderes que são relevantes nessa geração. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre talvez um dos desafios, dos maiores desafios para nós líderes, que é a conexão geracional.
O que é conexão geracional? Nós podemos encontrar um equilíbrio entre gerações de líderes, entre a geração que começou, entre a geração que já está caminhando por anos, por décadas, e aquela geração que está começando agora. Porque infelizmente a gente vê dois extremos. De um lado, nós vemos líderes mais antigos, mais maduros, querendo calar a voz dos jovens, se colocando numa postura até arrogante, dizendo: vocês não sabem o que fazem, vocês não sabem nada, vocês estão começando agora. Então, é uma postura autoritária, é uma postura muito ruim. Por outro lado, a gente vê essa geração começando também atropelando os processos e ignorando o que os pais fizeram. Então, isso é uma falta de honra com aqueles que desbravaram, com aqueles que abriram o caminho. Então, eu entendo que se existe um desafio para a liderança hoje, é nós encontrarmos um equilíbrio entre a força do jovem e a experiência e a sabedoria dos mais maduros, dos mais experientes. Nós precisamos, como líderes mais experimentados, orientar, treinar, ajudar aqueles que estão começando. E aqueles que estão começando precisam também honrar, ouvir, nos ajudar. Ou seja, é uma geração ajudando a outra e não uma geração anulando a outra. Eu não devo anular aqueles que estão vindo após mim. Pelo contrário, eu preciso aprender a entregar, a passar o bastão. Então, você líder mais experimentado, não cale a voz dos jovens líderes. Pelo contrário, os ajude, oriente, que você seja como aquele que vai lançar esses jovens líderes como flechas. E que você, jovem líder, possa também aprender a ouvir e aprender com aqueles que vieram antes de você. Porque uma coisa é fato. Se talvez hoje você está voando, se você hoje está correndo, é porque antes de você alguém abriu o caminho. Então que nós possamos encontrar esse equilíbrio entre gerações. E no último lugar, eu quero falar sobre o desafio do autopastoreio ou da autoliderança. Porque nós líderes podemos cair num grande erro, que é ajudar as pessoas, aconselhar pessoas, mas não cuidar de nós mesmos, não cuidar da nossa saúde, não cuidar da nossa sexualidade, das nossas finanças, da nossa família, da nossa vida devocional. Então eu quero te chamar a atenção, quero falar sobre a importância de você cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo não é uma atitude egoísta, não é uma atitude egocêntrica. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a necessidade e a responsabilidade de você cuidar dos outros sem desprezar o autopastoreio, o autocuidado. Então, é tempo de você avaliar como estão as suas emoções, como está a sua família, como está a sua casa, como está o seu ministério. Será que você tem ido para a Bíblia apenas para preparar sermões, apenas para preparar aulas, lições? Ou você tem se alimentado da palavra? Será que você tem orado a Deus buscando apenas pelos outros? Será que você não para e ora ao Senhor como uma necessidade de relacionamento, desfrutando do tempo, do prazer de apenas estar na presença de Deus? Será que você tem cuidado de tantas famílias e que você não tem cuidado mais de sua esposa, de seus filhos? É tempo de nós liderarmos a nós mesmos. Eu não estou falando que você não precisa de líderes que cuidam de você. Não é sobre isso também. Eu estou falando sobre você assumir a responsabilidade de cuidar da sua vida, em todas as esferas, nas suas finanças, na sua sexualidade. Será que você tem lidado bem com as tentações? Será que você tem confessado? Você tem examinado a si mesmo? Não é necessário esperar o dia da ceia para examinar a si mesmo.
Hoje mesmo você pode examinar a si mesmo e tapar as brechas que existem em sua vida. Então hoje nós conversamos um pouco sobre os desafios da liderança em nossos dias. Eu comecei falando sobre o desafio de liderar nos nossos tempos, no nosso dia, talvez chamado de pós-modernidade. Eu ainda falei sobre o desafio da formação teológica, como a teologia pode ser uma ferramenta poderosa em nossas vidas. Falei ainda sobre a necessidade do equilíbrio das gerações, da conexão geracional. Em último lugar, eu falei sobre a importância sobre o autopastoreio, a autoliderança. Ser líder não é algo fácil, mas é algo tão bom, é algo tão bonito, é algo tão lindo, sabe por quê? Apesar dos desafios, do choro, das decepções, das críticas, muitas vezes dá vontade de desistir. Nós temos a convicção de quem nos chamou para a batalha. E quem nos chamou é poderoso para completar a obra dele em nossa vida. Creia numa verdade. Onde Deus te envia, Ele provê todas as coisas. Então, se você deseja aprender um pouco mais, refletir um pouco mais sobre o que é ser um líder, eu vou deixar aqui embaixo um link sobre esse kit de liderança que eu escrevi, falando sobre o que é ser um líder bíblico, qual é a jornada de um líder, e eu ainda coloquei um caderno de perguntas e respostas que você pode utilizar num discipulado, na formação de novos líderes. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, clique aqui no sininho, como gostei, compartilhe, comente, me ajude a divulgar esse trabalho aqui. Aqui é o pastor Davinci e eu estou orando para que você tenha uma liderança saudável, uma liderança bíblica e que o nome do Senhor seja honrado através da sua vida e do seu ministério. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.